Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Essa é a nossa série de resolução de questões de sociologia do concurso SED 2022 para professor da banca OCP. Nos vídeos anteriores nós resolvemos da questão 41 até a questão 60. Peguem aí no card quem tiver interesse. Nesse vídeo nós vamos resolver as questões 61, 62, 63, 64 e 65. E sem mais delongas, na questão 61, mais uma vez, não fugindo da sua característica, a banca OCP ela colocou um enunciado bem curto para o candidato analisar, e na questão 61 vai trazer esse enunciado rapidinho, ó. Sobre o tema Estado, assinale a alternativa correta. Então você tem que ler essas 5 alternativas aqui e saber onde que estão as cascas de banana. Certo? Vai dizer o seguinte, alternativa A, ela está incorreta, já vou adiantar logo. Vai dizer o seguinte, ó, um dos eixos estruturantes dos textos de O Federalista, publicados na imprensa de Nova York em 1788, é a ideia de pesos e contrapesos. Então, antes de eu avançar nessa questão, é importante dizer que os ditos federalistas foi um apelido dado pela imprensa na época aqueles indivíduos como Hamilton, o Adams, que escreviam textos defendendo, certo, uma ideia de um certo federalismo. Então, em linhas gerais, o que se estava discutindo ali entre os pais fundadores dos Estados Unidos? Que papel ia ter a União em detrimento do poder dos Estados? Então, havia aquela discussão entre o federalismo e o centralismo, dividiu bastante a sociedade americana naquele momento histórico, lembrando que a sociedade americana é um grupo bem restrito de pessoas, que eram homens brancos de uma certa idade. Você exclui os escravos, exclui as mulheres, certo? Obviamente. Então, levando em consideração o pensamento da época, então eles discutiam qual seria o papel da União em detrimento dos Estados. Então tinha uma discussão entre os centralistas de que se você desse muita autonomia aos Estados, poderia o quê? Fragmentar as 13 colônias. Lembrando que nessa época aí, os Estados Unidos estavam começando o seu processo de expansão rumo ao oeste, pela compra ou pela guerra. Ainda era um país muito restrito ali no litoral do Atlântico, das antigas 13 colônias, e eles estavam expandindo o seu território. Então, a grande discussão na época era o que? Se ia ser centralizado, se ia ser federalista. Os federalistas, que eram esses aí que escreveram textos, como os federalistas, ou Hamilton, Adams, eles defendiam uma autonomia maior para os estados, uma autonomia maior para o poder local, certo? Aí, você avançando na leitura, vai dizer o seguinte, essa premissa que seria a ideia de pesos e contrapesos, que não está muito combinando com o federalismo, né? Porque essa ideia de pesos e contrapesos é muito mais calcada na divisão dos 3 poderes e na questão democrática, que não era em voga no texto dos federalistas nessa época, vai dizer o seguinte, olha, essa premissa, que seria a ideia de pesos e contrapesos, extremamente importante para a formação dos estados modernos, foi adotada na França de Luís XIV. Aí que está o grande erro para você analisar. O Luís XIV, o Rei Sol, foi um dos reinados mais longos da história da humanidade. Ele reinou por 73 anos, até 1715. Ou seja, ele ganhou da Rainha Elizabeth por 2 anos. A Rainha Elizabeth, que acabou de morrer, aí a rainha da Inglaterra, que foi por 71, se não me engano. Ele reinou em média por 73 anos. Foi um período extremamente conturbado na história francesa, e o Luís XIV ele é conhecido como Rei Sol, porque ele representa o auge do absolutismo. E no absolutismo, essa ideia de pesos e contrapesos, ela não existe, porque você tem um príncipe que ele é absoluto, certo? E a vontade dele é lei. Portanto, na questão 61, a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer o seguinte, o filósofo escocês Thomas Hobbes foi um importante teórico do liberalismo econômico. Ele nem era escocês e nem foi teórico do liberalismo econômico. Para o autor, a regulação do mercado deveria ocorrer por uma mão invisível sem intervenção do Estado. Está vendo o erro aqui? Se tivesse colocado Adam Smith ao invés de Thomas Hobbes, a alternativa estaria correta, mas colocou Thomas Hobbes, que nem defendia essa questão da mão invisível, tampouco ele falava de não intervenção do Estado. Tanto é que o Thomas Hobbes ele é um teórico calcado no absolutismo. Então, tudo isso aqui está equivocado, porque não pode ser atribuído
a Thomas Hobbes. Então, a B também está correta. A C vai dizer o seguinte, ó. O filósofo francês Charles-Louis de Secondat, também conhecido como Montesquieu ou Barão de Montesquieu, foi o criador da ideia da divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Correto, essa alternativa está correta. Quem pensou essa divisão de pesos e contrapesos, certo, calcado na ideia da existência dos três poderes, foi o Barão de Montesquieu. Por que o Barão de Montesquieu ele pensou nisso daí? Ele vivia num período histórico muito marcado pelo absolutismo. Você tem ali em 1715 o fim do reinado de Luís XIV e durante o século XVIII, com o Iluminismo, houve uma discussão muito grande no tocante ao questionamento do absolutismo. O poder não poderia, para muitas pessoas, inclusive o Montesquieu, ficar concentrado numa pessoa só. O fato do Montesquieu ele ser contrário com essa concentração de poderes que era muito marcada pelo absolutismo não significa que o Montesquieu fosse um republicano ou que ele fosse antimonarquista. Pelo contrário, ele não era. Ele era inclusive um admirador da Revolução Gloriosa de 1688, mas isso é uma outra discussão. Certo? O importante é que ele foi o criador da teoria dos três poderes, que era a teoria dos pesos e contrapesos entre o executivo, o legislativo e o judiciário, que moldou o Estado moderno. Se você for ver hoje, né, a teoria dos três poderes é muito falada, que os três poderes têm que funcionar independentes e harmônicos entre si, e todas as utopias, isso acontece, as pessoas falando aí nos meios jornalísticos. Tá bom? A alternativa C está correta. A alternativa D vai dizer que John Locke desenvolveu a ideia de um socialismo econômico. Essa ideia é resgatada por Karl Marx. Nem John Locke era socialista, pelo contrário, o John Locke ele defendia o liberalismo calcado, sobretudo, na propriedade privada. Ele dizia que a propriedade privada, o Locke dizia que a propriedade privada era tão sagrada que nem o rei poderia intervir nessa propriedade privada, certo? Isso daí não tem nada a ver com socialismo. Nem o Karl Marx defendia o socialismo econômico, lembrando que o socialismo, para o Karl Marx, era o socialismo científico, que ia além do campo econômico. Certo? Então, essa alternativa D está completamente errada. E a alternativa E vai dizer que Thomas Hobbes e Adam Smith, estão colocando Thomas Hobbes e Adam Smith na mesma prateleira. A única diferença é que eles nasceram na Ilha Britânica, conhecido como Reino Unido. Essa é a única semelhança entre eles. Thomas Hobbes e Adam Smith partilhavam da mesma ideia da natureza humana e, por consequência, do mesmo papel do Estado para a população. Então, muito cuidado essa alternativa, porque o papel do Estado na vida da população para o Adam Smith era que era de você desregulamentar mesmo, e o papel do Estado na visão de Thomas Hobbes era completamente diferente. Tanto é que eles viveram cerca de 200 anos de diferença, certo? Numa Inglaterra completamente diferente. Então, aqui você tinha uma Inglaterra absolutista, e aqui você tinha uma Inglaterra da pós-Revolução Gloriosa, já uma Inglaterra que se industrializava. Certo? Portanto, na questão 61, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à questão 62, vai trazer o seguinte enunciado para nós. Em relação ao tema cidadania e direitos humanos, assinale a alternativa correta. Eles não dão realmente nenhuma margem para dedução no enunciado. Alternativa A Declaração dos Direitos Humanos reforça as práticas discriminatórias contra minorias. Tome muito cuidado e preste bem atenção na palavra reforça. Tá vendo? Reforçar é diferente, é o contrário de condenar, certo? Pelo contrário, a Declaração Universal dos Direitos Humanos condena as práticas discriminatórias contra as minorias. Ela não reforça, ela condena. Portanto, a alternativa A está equivocada. Certo? A alternativa B vai dizer o seguinte, uma característica inerente aos direitos humanos é sua indivisibilidade. Se você for ler a Carta dos Direitos Humanos ou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ali publicada no bojo do processo de criação da ONU, se você ler aquele documento vai falar que os direitos humanos são indivisíveis, eles não podem ser divididos, portanto, eles também não podem ser seletivos. Certo? Eles têm que proteger todas as pessoas e também, inclusive, todas as minorias. Portanto, na questão 62, a alternativa B está correta. Vamos deixar ele em suspenso, porque é muito importante numa prova em que você tem questão fechada, ou seja, questões de alternativa, que você
leia todas e elimine, certo? Porque mesmo que essa aqui seja correta, pode ser que tenha uma outra alternativa mais correta do que essa, ou duas alternativas corretas. Você pode até impetrar uma ação pedindo a anulação da questão, se for do interesse. Portanto, a alternativa B está correta, já vou pintar aqui, mas nós vamos eliminar as demais. Vamos lá, a alternativa C vai dizer o seguinte: o sociólogo britânico Thomas Humphrey Marshall publicou em 1950 o livro Cidadania, Classe Social e Status. Nessa obra, o autor propõe uma teoria antagônica às propostas da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 10 de dezembro de 1848. Onde que está o erro nessa questão? O Thomas Marshall publicou realmente esse livro, Cidadania e Classe Social, mas só você ler, você não precisa nem ler, você pode só ler a orelha do livro, você vai ver que ele não propôs uma teoria antagônica, ou seja, contrária à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pelo contrário, ele cria uma tese de que nós vivemos numa era dos direitos, certos direitos civis, depois os direitos políticos, posteriormente os direitos sociais. Ele trata da evolução dos direitos ao longo da história da humanidade, citando o processo inglês como um exemplo de avanço dos direitos civis, posteriormente dos direitos políticos e depois dos direitos sociais. E analisa a história da humanidade como uma história dos direitos, se você for ver. Então, ele não propõe uma teoria antagônica às propostas expressas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sendo assim, a alternativa C está incorreta, certo? Está errada, tá? Reforçando. A D vai dizer o seguinte: a violência contra a mulher não é reconhecida internacionalmente como uma violação aos direitos humanos. Pelo amor de Deus, né? Se você colocar que a violência contra a mulher não é reconhecida como uma violação dos direitos humanos, é brincadeira, né? Sem contar que ela é, de fato, uma grave violação aos direitos humanos e deve ser banida. A violência doméstica tem que ser combatida, a violência contra a mulher tem que ser combatida e banida, certo? Portanto, a questão D está incorreta. A questão E vai dizer que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Declaração Universal dos Direitos Humanos são sociologicamente utilizadas como sinônimos. Não são sinônimos, tomem cuidado disso daí. Precisa ter conhecimento de história. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela se dá no âmbito do processo da Revolução Francesa, certo? Em que você reconhece a existência do ser humano enquanto cidadão, certo? Então eles não fazem parte de processos históricos iguais. Você pode dizer, mas a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi um locus ou um modelo para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pode ser, mas surgiram de processos históricos distantes no período histórico. Declaração de Direitos Humanos no bojo do processo da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela ocorre no bojo do processo da publicação dos crimes do nazifascismo, da violação dos direitos humanos que ocorreram nos campos de concentração nazistas. Então, essa alternativa está equivocada, porque você não pode tratar os dois documentos como sinônimos. Você pode dizer que eles têm semelhanças entre si, que eles são produto de seus respectivos processos históricos. Isso é verdade, mas você não pode dizer que eles são sinônimos. Sendo assim, na questão 62, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 63. A questão 63 vai trazer esse seguinte enunciado curto para nós. Considerando as discussões sociológicas contemporâneas sobre o tema neoliberalismo e estados, assinale a alternativa correta. Eu falei que o enunciado da OCP traz pouca informação, mas quando traz, a pouca que traz, é importante que o candidato ele preste bem atenção sobre o tema neoliberalismo e estados. Tá bom? Alternativa A. O Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial são exemplos de agências multilaterais. Essa alternativa está correta. Dois organismos multilaterais que eles falam, ou multiestatais, é o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Eles surgiram na década de 1950, no bojo ali da luta contra o comunismo, contra o perigo soviético, para que os países ricos financiassem obras,
certo, nos países mais pobres, ou que resgatassem, certo, os países pobres, resgatassem, entre aspas, os países pobres de crises financeiras. Então o FMI, o Banco Mundial, no caso o FMI, emprestou muito dinheiro para os países do dito terceiro mundo, mais da órbita capitalista, e o Banco Mundial financiou muitas obras, certo, nos países do terceiro mundo, mas da órbita capitalista. Então o Fundo Monetário e o Banco Mundial são exemplos, sim, de agências multilaterais. A alternativa A está correta, porém, vamos eliminar as demais alternativas. É muito importante que todas as alternativas sejam lidas com atenção e eliminadas para encontrar as suas respectivas incongruências. Vamos lá. Segundo Ha-Hu Chang, que é um economista sul-coreano, o protecionismo econômico é um mecanismo que tem como objetivo o desenvolvimento e a modernização do Estado. No entanto, essa tese é contrária às políticas pregadas pelo liberalismo mais radical. Então, muito cuidado com essa alternativa, ela pode enganar. O Ha-Hu Chang, ele não é muito conhecido aqui no Brasil, ele é um economista até de certa forma influente, sul-coreano. Ele fala sobre o desenvolvimentismo e de certa forma o desenvolvimentismo tem que haver um certo protecionismo. Então se você for falar, põe em dúvida essa primeira parte do texto, porque por certa forma o economista Chang fala de um certo protecionismo, olha a chave da questão, quando ele fala que essa tese, ou seja, o protecionismo econômico como objetivo de desenvolvimento e modernização dos Estados, é contrário às políticas pregadas pelo liberalismo mais radical, é um equívoco. Mesmo o liberalismo mais radical, eles pregam uma certa forma de protecionismo e uma certa existência de um colchão de proteção social para os mais pobres. Por quê? Por que os estados criam esse colchão social, mesmo os estados liberais? Para manter o equilíbrio na sociedade. O que vai variar é a espessura e a amplitude desse colchão social. Aí sim, aí você pode dizer, professor, mas a abrangência desse colchão social, o tamanho desse colchão social varia de estado para estado. Se você for ver nos Estados Unidos, é muito menor. Na Alemanha é muito maior. Na Suécia é muito maior. Na Inglaterra, menor do que na Suécia e na Alemanha. O que vai variar. Mas mesmo as teses políticas do liberalismo mais radical, eles adotam sim esse protecionismo, sobretudo porque a elite dos países, quando você prega uma ideologia muito liberal, isso daí aumenta o poder dos ricos, certo? A influência dos ricos no próprio aparelho de Estado, porque você elimina praticamente, num liberalismo muito radical, a chance dos trabalhadores de serem eleitos para alguns cargos eletivos, por exemplo, e de influenciarem na tomada de decisão. Então você acaba levando os ricos muito mais ao poder, e para os ricos a abolição total do protecionismo econômico não é interessante. Certo? Eles querem protecionismo até o ponto que seja dos interesses deles. E uma certa abolição total do colchão social também não é bom, porque pode o quê? Gerar sérios desequilíbrios em uma determinada sociedade. Se você pega uma sociedade como a nossa, que é desigual, complexa e muito grande, se você for ver para os padrões mundiais, certo? Isso daí acaba ficando muito mais complicado. Portanto, na questão 63, a alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer que o Anthony Giddens defende a ideia do Estado-nação enquanto instituição política e cultural do mundo antigo e não moderno. Tome cuidado com essa alternativa. O Anthony Giddens, sociólogo inglês, refletiu muito sobre a ideia do Estado-nação, mas ele não falou que o Estado-nação seria uma instituição, certo, do mundo antigo e não do mundo moderno. É ao contrário, é uma instituição muito mais do mundo moderno do que propriamente do mundo antigo. Portanto, a questão C está equivocada. A questão D vai dizer que a causa ambiental é incompatível. Essa questão está inteiramente equivocada. Essa alternativa está inteiramente equivocada. Está falando, a causa ambiental é incompatível com o acesso a bens e serviços que buscam eliminar a pobreza material. Incompatível, isso daí está totalmente equivocado. A causa ambiental ela é extremamente compatível, sim, com o acesso aos bens e serviços, e a própria preservação do meio ambiente pode ser objeto de obtenção de lucros, de obtenção de renda.
certo? Então essa questão, essa alternativa D, está completamente equivocada. Na questão E, vai dizer o seguinte: segundo Anthony Giddens, a partir da década de 80, a vitória do capitalismo neoliberal sobre o comunismo soviético tornou o conceito de ideologia inócuo. Tome muito cuidado. Quem diz que a vitória do neoliberalismo sobre o comunismo tornou a ideologia inócua foi o sociólogo japonês Francis Fukuyama. Ele sim pregou o fim da história e a morte das ideologias, mas não foi Anthony Giddens que fez essa pregação, certo? Portanto, a alternativa E está equivocada. Na questão 63, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 64, que vai trazer o seguinte enunciado para nós. A partir das discussões sociológicas sobre o tema do Estado, neoliberalismo e suas implicações na consolidação de novos valores sociais, assinale a alternativa correta. Vamos lá, alternativa A. O conceito de livre comércio é definido como a circulação de mercadorias, seja importação e exportação, sem a cobrança de tarifas. O objetivo desse modelo é favorecer os melhores produtos para produtores e consumidores. Alternativa correta. A alternativa A, ela está correta, de fato. Se você for ver no seu sentido puro, no seu sentido dos livros, o livre comércio ele é pensado para isso, para que você aumente a competitividade entre os produtos, entre os fabricantes, para que você tire essa cobrança de tarifas. É óbvio que na prática não funciona 100% dessa maneira, mas o objetivo desse modelo é sim favorecer os melhores produtos para produtores e consumidores. Essa alternativa está correta. Vamos eliminar as demais alternativas. O que faz uma alternativa correta numa questão também não é só ela estar correta, é as demais estarem erradas. Tá? Eu sei que parece redundante isso daí, mas vamos ler a alternativa B. A alternativa B vai dizer que a crise da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 e a crise do mercado imobiliário de 2008 demonstram como a excessiva regulamentação do Estado produz a criação de bolhas dentro do sistema econômico. Ao contrário disso daí, é a excessiva desregulamentação do Estado. A crise de 1929 e a crise de 2008 foram crises do próprio sistema capitalista liberal, foram crises do próprio liberalismo, certo? Por conta da desregulamentação do Estado. E tanto no caso, após a crise de Nova York, quanto após a crise do mercado imobiliário, quem que teve que salvar as empresas? O Estado. No caso da década de 1930, né? Quando ela estoura em 29, mas as consequências vão ao longo da década de 1930, com o New Deal do Roosevelt. E em 2008, com a injeção do Sr. Barack Obama de bilhões de dólares para salvar as montadoras e os bancos falidos. Certo? Então, essa alternativa está completamente equivocada. A alternativa C vai dizer o seguinte: o New Deal proposto pelo economista John Maynard Keynes consiste em uma política de não intervenção do Estado na economia em resposta à crise capitalista. Primeiro, que não foi o Keynes que propôs o New Deal, foi o New Deal que se inspirou nas ideias do John Maynard Keynes. Tá? Muito cuidado com isso daí. E não consiste nessa não intervenção do Estado, pelo contrário, consiste em uma intervenção do Estado na economia. Quando se fala em intervenção do Estado na economia, não significa que você vai trocar o modo de produção capitalista pelo modo de produção socialista. Tome muito cuidado com essas leituras meio vagabundas. Tome muito cuidado com essas leituras um tanto vagabundas e preguiçosas da história econômica, da economia política, que pode comprometer e confundir o candidato. Então, consistia na intervenção do Estado e não na não intervenção do Estado. Portanto, a alternativa C está equivocada. A alternativa D vai dizer que o socialismo adotado a partir de 1917 na União Soviética é fundamentado no modelo econômico de autorregulação do mercado, mantendo as regras de oferta e procura. Essa autorregulamentação do mercado, com a regra da oferta e da procura, isso daí é liberalismo, isso daí não é socialismo soviético, tá bom? Portanto, a alternativa D está equivocada. Toda vez que você fala em autorregulamentação de mercado e oferta e regra de oferta e procura, você não está falando de modelo socialista adotado pela União Soviética a partir de 1917, tá certo?
Alternativa D, equivocada. E a alternativa E vai dizer o seguinte: no início do século XX, o Estado neoliberal foi adotado por Margaret Thatcher e Ronald Reagan como plano de reestruturação do Estado. Tome muito cuidado com essa alternativa, porque até aqui ela está certa. No início, isso não foi, só que aonde que está o equívoco, né? Primeiramente, tem esse equívoco de reestruturação do Estado, mas não foi no início do século XX, foi no final do século XX. Então, aqui de início, essa questão já está equivocada. Mas essa reestruturação do Estado, ela não foi uma reestruturação, ela foi um desmonte do Estado e, sobretudo, das políticas públicas de proteção social. Foi as políticas do Estado neoliberal, foi um combate ao estado de bem-estar social. Tá bom? Portanto, a alternativa E está equivocada logo de cara quando fala que foi no início do século XX, sendo que foi no final. Tá bom? Portanto, a questão 64, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 65, também conhecida como última questão do nosso vídeo de hoje. Assinale a alternativa que apresenta os 3 acontecimentos históricos sociais que contribuíram para o surgimento da sociologia. Quem estudou minimamente sociologia sabe que foram 2 acontecimentos, que é a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Além dela, teve aquilo que os historiadores chamam de Revolução Científica. Então, se você junta a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e mais a Revolução Científica, você acaba tendo um contexto, ou o contexto histórico-social de surgimento da sociologia. E quando você analisa aqui, a única alternativa que tem Revolução Industrial e Revolução Francesa na mesma alternativa é a alternativa A. Certo? Portanto, ela que é a correta. Aqui não tem a industrial, tem a francesa. Aqui não tem nem a francesa e nem a industrial. Aqui tem a industrial, mas não tem a francesa. Aqui também tem a industrial e também não tem a francesa. Então, se a Revolução Industrial e a Revolução Francesa elas contribuíram para o surgimento da sociologia, a Revolução Científica também. Sendo assim, na questão 65, uma questão muito fácil, a alternativa correta é a letra A. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado mesmo. Seguimos aqui com os nossos estudos.